Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Hoje vamos falar sobre Copa do Nordeste, né? Esse é o primeiro dia que eu costumo chamar de dia do retorno, primeiro dia da pós-data FIFA, da primeira data FIFA do ano. Aqui meu calendário. No dia 26, a gente tem o período de retorno dos jogadores aos seus clubes, né? Então a gente tem competições menos badaladas, né? Claro que eu já fui xingado aqui nos comentários, modo de dizer, é claro, né? Foi só um puxão de orelha, onde eu insinuei que a Copa do Nordeste era uma competição do submundo. Então, vocês me desculpem se eu deixei isso transparecer. Competição do submundo, para mim, é a Bulgária, segunda divisão da Bielorrússia, eu não vou chamar a terceira divisão da Alemanha, que eu tenho um carinho muito grande pelos campeonatos da Alemanha, mas sabe, é a Sérvia e tudo mais. O campeonato, qualquer coisa que envolve o Brasil não é submundo, mas a gente acaba dando uma atenção menor, eu particularmente acabo dando uma atenção menor para a Copa do Nordeste, em situações normais de temperatura e pressão, por conta da liquidez. Querendo ou não, um apostador ele trabalha onde ele tem condição de trabalho, né? A gente não é diferente de qualquer outra, pelo menos eu gosto de chamar de profissão, né? Ou de atividade. E durante os períodos de competições normais, onde a gente tem as competições europeias, as principais competições do Brasil também, a Copa do Nordeste acaba sendo uma competição mais escanteada, assim como, por exemplo, a Copa Rio, né? O Campeonato Carioca. Eu praticamente não fiz quase nada no Campeonato Carioca esse ano, e quando comentei alguma coisa também foi quando a grade não estava tão cheia assim. Então, qual que é o problema? A Copa do Nordeste, ela provavelmente vai ter mais liquidez, dinheiro para ser correspondido no mercado, né? Em dias menos badalados, como é o caso de hoje, do que em dias cheios, como fora da data FIFA. Por isso que carinhosamente eu venho falar de Copa do Nordeste nos dias onde a gente tem menos competições europeias e tudo mais. E não é desmerecimento nenhum, né? Você mesmo que acompanha a Copa do Nordeste sabe que é uma competição que, se você olhar o mercado, principalmente na Betfair de trade, né? Na bolsas, as bolsas esportivas, você vai ver pouco dinheiro correspondido, pouco dinheiro para fluidez de mercado, então é mais difícil, não é sobre a qualidade da competição ou não. Eu tenho certeza que a Copa do Nordeste é uma competição muito melhor do que competições que a gente... quer ver? Essas competições agora da Nations, de relegation da Nations, a própria eliminatória da Copa do Mundo, quando envolve esses países mais pequenininhos, né? E Liechtenstein, San Marino, Malta, Moldávia, você vai pegar um jogo desse que é super badalado, que tem uma liquidez às vezes absurda, você vai comparar com um jogo do Bahia e Ceará? Não tem condição. A qualidade é completamente diferente, mas a liquidez também acaba sendo diferente, né? E querendo ou não, a gente tem que seguir o dinheiro, porque quando a gente começa a trabalhar com capital um pouco maior, no meu caso, por exemplo, eu preciso fechar a posição, abrir posição, eu teria que ficar ajustando a mistake o tempo todo. Então, nada contra a Copa do Nordeste, quero aprender mais sobre os clubes do Nordeste, né? Às vezes eu falo mais sobre os clubes aqui do Sudeste, que é onde eu tenho mais contato. Pode parecer estranho, mas para vocês aí também, vocês devem ter muito mais notícia. Para a galera do Nordeste que me acompanha, vocês devem ter muito mais notícia sobre os times do Nordeste do que vocês têm sobre o Volta Redonda, que é um time aqui do lado que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano, que é um grande time, apesar de não ter feito, né, um grande mata-mata do Campeonato Carioca contra o Fluminense. É um time muito bom. Difícil vocês conhecerem outras equipes. O Novo Horizontino, em São Paulo, que é uma equipe também bastante poderosa. Então, a gente trabalha com as informações que a gente tem, né? E eu, nesse vídeo, nesse planejamento, vou tentar colher essas informações junto com vocês. E, claro, gostaria de contar com a ajuda de vocês neste planejamento, principalmente vocês do Nordeste, para me ajudar nessa tarefa, beleza? Estou usando essa linda camisa do Bayern de Munique, eu não lembro o ano dessa camisa, é uma camisa já antiga do Bayern, ela nunca me serviu, essa é a primeira vez que ela tá mais folgada, eu comprei essa camisa em 2019 em Porto Alegre, no brechó do futebol, só tinha esse tamanho e um dia eu enfiei na cabeça que ela ia me servir e tá aí, né? Felizmente, hoje eu consigo utilizar, mas ainda dá para ficar mais folgada, ainda tô nesse processo de emagrecimento que vai durar um pouquinho. Vambora, então eu vou falar sobre Bahia e Ceará, os dois campeões recentes agora, né? O Ceará bateu o Fortaleza, se não me falha a memória, na final do Cearense. É isso? É isso. Primeiro jogo foi 1-0 Ceará, segundo jogo agora foi 1-1 e o Ceará foi o campeão. E o Bahia empatou 1-1 com o Vitória no Bavi, tinha vencido o primeiro jogo 2-0 e agora se tornou campeão baiano. E os dois se enfrentam agora na quarta rodada da Copa do Nordeste. Se eu não me engano, é jogo atrasado.
Não, né? Eu acho que é jogo atrasado, pelo menos pro Ceará. O Ceará já tem um jogo a mais. Então acaba sendo um jogo um pouco atrasado. E tem uma curiosidade sobre a diferença de enfrentamento de Bahia e Ceará em jogos mata-mata nessa competição e jogos da fase de grupos. Vou começar por ele, então. Depois a gente vai falar sobre o Sport, que também tá na final com o Retrô, mas enfrenta o Altos. O Fortaleza, vice-campeão agora do Cearense, que pega o CRB. E também vou falar sobre o Vitória, vice-campeão do Campeonato Baiano, que pega o Motoclube fora de casa. Vambora? Vamos começar então com Bahia e Fortaleza. Não temos cotações aqui no Radar Esportivo, mas eu vou caçar essa cotação, porque eu não gosto de trabalhar sem comentar das odds. Eu tô gravando esse planejamento na manhã de terça-feira e esse jogo acontece na quarta-feira. Deixa eu ver se eu já tenho aqui 1,80 a cotação do Bahia, 4,50, 4,30 a cotação do Ceará. Até dá para encontrar cotações do Bahia a 1,71. Rapaz, tá muito favorito o Bahia contra o Ceará. Me surpreendeu. Não sei se a gente pode trabalhar com essa discrepância toda. Por quê? Na fase de grupos aqui, olha só, o Bahia tem 10 pontos, o Ceará também. Bahia como mandante, venceu os 2 jogos, tomou um gol, marcou 9. Ceará como visitante, teve um jogo e uma derrota. Perdeu para quem o Ceará? Perdeu para o Náutico. Acho que o mercado deve estar levando isso em consideração. Fora que o Bahia também hoje tem um timaço, né? Acho que é por isso. Não sei se você concorda com essa cotação. E eu olhando por cima a tabela, eu tenho a tendência de imaginar que o Bahia pode se complicar. Mas vamos dar uma olhada nos últimos confrontos para fazer aqui peso e medida. O Bahia venceu o CSA fora de casa no último jogo e o Ceará venceu a Juazeirense em casa. O Bahia tinha se classificado aqui contra o Boston River na Libertadores, agora vai para a fase de grupos. O Ceará jogou Copa do Brasil, passou pelo Confiança nos penais. E é isso, né? Como visitante nesse torneio, aliás, como visitante no Cearense, venceu o Fortaleza, Maracanã e o Sergipe. E o Bahia, como mandante, só perdeu aqui para Jacupiense. Acho que foi semifinal do Campeonato Baiano, se não me falha a memória. Tinha vencido o The Strongest. Assim, em nível de competição, o Bahia hoje está disputando, né? Já vai para a fase de grupos da Libertadores, então acaba tendo um pouco mais de moral do que o Ceará. O Ceará está disputando a Copa do Brasil, vai disputar Brasileirão e a Copa do Nordeste, o Cearense, que ele acabou vencendo, né? Nos últimos confrontos entre eles, o que me chamou a atenção, e essa curiosidade aqui eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: quando eles se enfrentaram na fase eliminatória de mata-mata, eu vou colocar só nesse torneio, tá? Olha só, quando você tinha aqui uma situação de classificação, vou pegar aqui 2015 também, 2018, todos esses cenários onde era jogo eliminatório. Ó, primeiro, 2015. Era uma final de 2015, o Ceará ganhou por 1-0, jogo 1-0. Final de 2015, jogo da volta, o Ceará voltou a vencer por 2-1. Então, agregado, Ceará campeão 3-1. Esse foi um jogo um pouquinho mais over. Depois, semifinal de 2018, 1-0 Bahia. Aí o jogo da volta, 0-0, Bahia passou no agregado. Olha só, um jogo mais amarrado. Em 2020, final, Ceará venceu por 1-0. Jogo da volta, o Bahia venceu por 2-1. Bahia campeão, tendo empatado no agregado. Então, raramente você vê um jogo, quando é mais disputado, quando é um jogo de mata-mata, muito aberto. Mas teve confrontos entre eles. Eu vou tentar encontrar aqui, esse daqui. Acho que são os dois que aconteceram, né? Fora do cenário de... Acho que esses dois aqui que aconteceram fora do cenário de mata-mata. Ó, aqui foi quinta rodada do campeonato do ano passado, de 2024. Foi 2-1 pro Bahia. Bahia já com um time mais agressivo, né? Já sendo treinado por Rogério Ceni, com mais domínio de bola, venceu. E aqui, um 2-2 na quarta rodada de 2020. Um 2-2, o Bahia virou o jogo e depois tomou um empate no final. Aqui treinado pelo Roger Machado. E o Ceará pelo Argel Fux. Faz tempo, hein? Então, dá para perceber que a incidência de gols maior, claro, é num jogo normal, de liga, jogo de fase de grupos. E onde a gente tem um jogo mais amarrado é quando essas equipes se enfrentam nas fases de mata-mata. E podem se enfrentar mesmo. Provavelmente as duas vão se classificar. Então, eu não duvido que a gente tenha aqui uma possibilidade de trabalhar com um cenário de pelo menos 2 gols, tá? Eu, com todo respeito ao Bahia, pelo fato do Ceará ser o campeão cearense, eu tenho tendência de levar aqui uma preocupação um pouco maior por essa cotação de 1,70, tá? Então eu vou marcar como um favorito que pode se complicar, não para você evitar fazer algo a favor do Bahia, mas para você não vir já no pré-live com posição aberta. Talvez seja melhor observar os primeiros minutos para você ter uma ideia se é de fato um Ceará acuado e um Bahia dominante, né? Pensando em classificação, empatar na casa do Bahia não é ruim para o Ceará, mas vale liderança do grupo também, né?
Aí eu não sei até que ponto a questão do desgaste também. O último jogo do Ceará foi no dia 22. O Bahia jogou o último jogo no dia 23. Esse jogo vai acontecer no dia 26. O Bahia descansou um dia a menos. Se é que faz muita diferença, né? Nos últimos confrontos entre eles, ó, o Bahia venceu por 2-1. Aí tem seriado brasileiro também, ó. Em 2021, 1-1. O Bahia vem 4 jogos sem perder para o Ceará. A última derrota foi na Copa do Nordeste de 2021. Então tem essa incidência do Bahia sem perder há um tempinho, e tem também essa situação, aqui foi disputa de pênalti, né? E tem também essa situação de gols. O ambas marcam tem acontecido pelo menos nos últimos 3 jogos entre eles. Cabe pensar nessa situação? Cabe, né? Dependendo da cotação, é uma possibilidade de ambas marcam, e também para mim é um jogo para pelo menos 2 gols. 2 equipes motivadas com título, pensando, claro, na fase posterior da Copa do Nordeste, mas também no Brasileirão, né? Daqui a 4 dias o Bahia já enfrenta o Corinthians, daqui a 5 dias o Ceará já enfrenta o Bragantino, mas o Bahia ainda tem na próxima semana o Internacional pela Copa Libertadores da América. Então, se eu tivesse que listar de fato um favorito que pode se complicar, o Bahia é pela gestão que ele vai ter que fazer agora no seu elenco. Quando você, claro, quer ser um time que disputa mais competições, você precisa gerir mais o seu elenco, e o Bahia pode acabar tendo um comportamento depois desse desgaste da final, e sendo o líder do grupo da Copa do Nordeste, ele pode ter um comportamento de movimentar alguns jogadores para o banco de reserva, de fazer alguma gestão, pensando no Brasileirão e pensando também na semana que vem na Libertadores. O Ceará pode se aproveitar disso, por isso para mim é um favorito que pode se complicar. Para mim essa cotação do Ceará está muito elevada e a do Bahia está muito baixa. Tá? Não que o Bahia não possa vencer, mas pensando nessa possibilidade de gestão de grupo, que seria muito importante, né? A gente aqui no Sudeste acompanha muito essa questão de todas as competições importam, e aí você quer trabalhar com um time titular em todas elas, o que você acaba tendo é um desgaste e uma lesão, número de lesões muito maior dos jogadores principais, e aí a gente sabe que quando você tem um time muito encaixado, uma peça do time principal fora já faz muita diferença. Então toma cuidado com esse Bahia, que tem um calendário mais apertado que o Ceará daqui para frente. Segundo jogo da Copa do Nordeste, agora no grupo A, o Sport enfrenta o Altos com uma cotação de 1,20, como a gente pode ver ali, ó. 1,20 para o Sport, 14 a odd do Altos. O Sport que venceu o primeiro jogo do campeonato pernambucano contra o Retrô por 3-2, gol no finalzinho do Pablo. O Sport tomou um susto, né? Fez 2-0, tomou um empate, um gol de cabeça, uma bela finalização de fora da área do Retrô e parecia vivo para o jogo da volta, mas aí o Pablo fez um gol aos 84, 85, comemorou a lá Cristiano Ronaldo e deu a vitória para o Sport, e o jogo da volta, claro, o Sport é favorito para levantar esse título. Porém, esse jogo é só no dia 2/4, né? No mês que vem. E o Sport ainda pega, deixa eu ver aqui, próximos jogos do Sport. Acho que o Sport não tem, deixa eu ver aqui se tem o calendário do Sport já. Aqui, ó. O Sport pega o São Paulo no dia 29. Então ele tem 6, 7, 8, 9. Ele tem 3 dias de descanso para poder viajar, para poder pegar o São Paulo. No dia 2 já pega o Retrô no jogo da volta. 9. Aí pro jogo contra o Retrô vai ter um descanso, pelo menos, né? Mas é um time que também tem que tomar cuidado com a gestão do grupo. Na classificatória do grupo A aqui da Copa do Nordeste, o Sport perdeu 2 partidas das 6 que disputou. Última derrota para o Vitória e primeira derrota para o Fortaleza. O Sport é segundo colocado com 12 pontos, muito provavelmente deve se classificar, afinal de contas, o Souza, que está fora da zona de classificação, tem 6, né? 6 pontos a menos, metade dos pontos do Sport. Dentro de casa, o Sport venceu 2 e perdeu 1, tem bem mais gols marcados, e fora de casa o Altos ainda não venceu nenhuma, perdeu 2 e empatou uma partida, empate contra o Vitória. O Vitória. Não foi um resultado tão ruim, então assim, fora de casa. O Sport em casa venceu o Motoclube por 5-0 e o CRB por 2-1. Não tem economizado gols essa equipe do Sport, hein? Não tem economizado gols. Inclusive sofreu 2 do Retrô aqui, que até me causa uma possibilidade, né, um risco da gente ter um Altos também marcando. Nos últimos confrontos entre eles, na Copa do Nordeste do ano passado, o Sport venceu o Altos por 2-1 e em 2022 o jogo ficou 0-0. Tiveram um confronto também na Copa do Brasil. O Altos venceu o Sport por 1-0 em 2022. Então, são equipes que não costumam se enfrentar o tempo todo, né? O Sport teve uma derrota aqui para o Vitória, uma eliminação na Copa do Brasil para o Operário. Nem me lembrava que o Sport já tinha saído tão cedo da Copa do Brasil, infelizmente, para o Sport. Isso é horrível para planejamento financeiro, né? E aí, uma derrota aqui embaixo para o Náutico, acho que foi logo na abertura
da Copa do Nordeste. O time do Altos, deixa eu ver se teve alguma grande... teve uma vitória contra o Fortaleza em fevereiro, dentro de casa. Deixa eu ver mais o que... um empate contra o Vitória. No Piauiense, foi eliminado pelo Fluminense de Piauí. O jogo da volta do Piauiense, da final contra o Piauí, acho que vai ser dia 29 agora. Acho que é dia 29 ou dia 26. Meu amigo Mateusão, atacante, marcou o gol no primeiro jogo da final e tem agora o jogo da volta. E aí, acho que dos times fortes, o Altos empatou contra o Vitória e venceu o Fortaleza. Então, assim, tem pelo menos alguma bagagem, né? Nesses últimos jogos de ter complicado a vida de times mais fortes que ele. Mais 1,20 a cotação do Sport não é à toa, né? O Sport realmente é muito mais time. Se não tiver muito desfocado pro início do Brasileirão, deve conquistar essa vitória aqui. Problema é, o Sport já está muito na frente em classificação e fica difícil saber se ele vai colocar o time completo ou não. E aí você que é torcedor do Sport pode me ajudar, né? Seria muito bom se você pudesse me ajudar em relação a isso, porque eu não tenho muita notícia, não tenho muito acesso à notícia de última hora, né? Então, às vezes, sai alguma notícia de última hora, vocês podem comentar não só para mim, mas para ajudar outras pessoas por aqui. Sendo o Sport um time titular, eu até, se tivesse liquidez nesse jogo, trabalharia um back favorito no Sport. É um time que começou muito bem, muito forte contra a equipe do Retrô na final, eu acabei acompanhando o jogo. Mas, depois dos 2-0, foi uma equipe que sentou no resultado, deu uma segurada e aí o Retrô aproveitou. Eu não duvido desse ser um jogo que tem um potencial de gols, porque a situação de classificação do Altos aqui, ela é de muito risco. São 6 pontos. Para se classificar, teria que fazer pelo menos uma vitória aqui contra o Sport para poder entrar na zona de classificação. O adversário direto é o Ferroviário, né? Mas tem muita gente disputando pela mesma vaga. Motoclube, CRB, Souza, Altos e Ferroviário disputam essa última vaga. Provavelmente a terceira vai ficar com Fortaleza. Então não é que ele precisa vencer todos os últimos jogos, mas ele precisa começar pelo menos a pontuar. Quando a gente encara o Sport, que são 3 equipes muito fortes aqui no grupo A e o restante são equipes mais equiparadas, né? Por mais que o CRB seja talvez um pouco mais forte. É melhor você cair para cima do favorito, dando espaço para o favorito te punir no contra-ataque? Ou é melhor você tentar pontuar contra o favorito e fazer o dever de casa contra uma equipe mais acessível, mais ao seu nível? Então, para a gente pensar num potencial de gols aqui, a gente não pode pensar nesse potencial no jogo 0-0, no pré-live. Eu preciso colocar o favorito na frente, num cenário, para ter um jogo mais aberto. Porque o Altos provavelmente vai ter a tendência de, se ele já empatou 3 vezes nesse campeonato e ele está com 6 pontos, significa que ele somou pontos apenas em vitórias e empates. Ele somou 3 pontos apenas com uma vitória. O restante foi empatando. Então, se a maioria das equipes, quando vão enfrentar o Sport, tendem a perder, se ele conseguir empatar, já é um excelente resultado e aí depois ele se vira contra os concorrentes diretos. Então, para mim, é um Altos que vem primeiro para se defender. Já conseguiu empatar contra o Vitória fora de casa. Então, primeiro ele provavelmente vem para se defender e depois, se ele estiver atrás do placar, ele pode se expor um pouco mais, né? Então, para mim, pode ser um jogo para a gente ficar de olho aqui em gols somente se o Sport estiver na frente, tá? De resto, muito provavelmente aqui deve ser um jogo para vitória do Sport, porque o Altos, se comportando de uma maneira mais defensiva, tende a dar ao Sport um volume ofensivo muito grande. E caso o Sport esteja na frente do placar, aí é um condicional. Se o Sport estiver na frente do placar, a gente pode ficar de olho no mercado de gols. O Altos sofreu gol nos últimos 4 jogos, o Sport saiu na frente em 5 dos últimos 6, e o Altos é a primeira equipe a sofrer, ou foi a primeira equipe a sofrer, em 8 dos últimos 10 jogos que disputou. Fechou? Fora de casa, o Altos empatou com o Vitória e perdeu para o Ferroviário, e dentro de casa o Sport venceu o Motoclube e venceu o CRB. O Altos então sofreu gol em todos os jogos fora até agora e o Sport marcou gol em todos os jogos em casa. Se a gente colocar então o Sport na frente, a gente pode pensar numa condicional de gol sim, agora um jogo 0-0 não me agrada, tá? E claro, se esse gol do Sport demorar a sair também não vai ser interessante para trabalhar gols. Se eu for lá para o final do jogo, lá para os 70 minutos, talvez não seja um cenário tão legal para você buscar mais gols assim. Mas provavelmente a vitória do Sport deve ser encaixada. Até eu não gosto de trabalhar com odd 1,20. Eu não te julgo. Se não for no trade também eu não gosto. Então pega uma cotação mais alta. Se o Altos vem para se defender, você pode esperar uma cotação mais alta no segundo tempo. O gol saiu cedo. Fiquei olhando e não fiz nada. Paciência. Vamos pro próximo jogo. Nem sempre dá pra gente pegar alguma coisa. Seguimos às 21h30 e também seguimos no grupo A. O Motoclube enfrenta o Vitória, cotações aqui, 1,72 para o Vitória, 4,60 para o Motoclube. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na situação de classificação, né? Nós temos o Vitória como o líder do grupo, invicto, com 4 vitórias e 2 empates, com 4 gols de saldo, enfrentando o Motoclube que só venceu uma partida.
Porém, o Motoclube, mesmo sendo o lanterna desse grupo, ele não está longe de uma classificação porque ele consegue empatar bastante. Assim como a gente falou do Autos. Inclusive, o Motoclube é um dos rivais do Autos em relação à classificação, né? Foi uma equipe que conseguiu empatar contra o Ferroviário, empatou também contra o CRB e empatou contra o Autos. Qual que é o problema? O problema do Motoclube é que ele tem empatado contra adversários diretos e perdeu no último jogo que fez para o Sport, que é um time forte do grupo. E é diferente do Autos, né? Não adianta você ficar empatando contra equipes que você disputa uma vaga direta e perdendo para equipes mais fortes. A tendência é que você perca para equipes mais fortes ou empate dos mais fortes e tente pelo menos vencer os seus adversários diretos. Então nessa toada aqui o Motoclube não vai se classificar. Ele vai precisar primeiro segurar os favoritos para pontuar aonde os seus concorrentes não estão pontuando e depois pensar em vencer as equipes de confronto direto, mas ele não está vencendo. Então ele precisa mudar isso daí, porque senão a situação vai ficar mais crítica e provavelmente ele não vai conseguir subir os concorrentes, né, na tabela e aí não vai conseguir entrar na zona de classificação, tá? Enfrentando um Vitória que vem mordido depois de perder o título para o Bahia, né, no Bavi, e claro, com muita confiança aqui nessa possível primeira colocação, afinal de contas é um time que ainda não perdeu. Eu prefiro muito mais olhar para essa cotação do Vitória a 1,72 do que olhar para a cotação do Sport a 1,20, pensando em punch, pensando em deixar correr, tá? Não gosto da cotação do Sport a 1,20 no pré-live. Do Vitória eu já vejo algum tipo de valor, por quê? Vitória tá mordido, né? Por conta da perda do Bavi. Mas vamos dar uma olhada nos últimos confrontos entre eles, ó. O Motoclube venceu o Vitória em 2019 na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste 2019, 1-1. Faz muito tempo esse confronto, então não dá para trabalhar com isso. O Vitória venceu o Fortaleza já na Copa do Nordeste, depois emendou uma sequência de vitórias, um empate contra o Autos, aquele que a gente comentou agora há pouco, voltou a vencer, perdeu para o Náutico na Copa do Brasil, então já foi eliminado para o Náutico na Copa do Brasil. Mais um time que vai sentir falta dessa grana da Copa do Brasil por aqui. Perdeu para o Bahia no jogo de ida, venceu o Sport na Copa do Nordeste e aí empatou com o Bahia e acabou ficando com o vice-campeonato no Baiano. O Motoclube tem tido bastante jogo adiado no Maranhense, impressionante. Enfrentou e venceu o Pinheiro aqui no dia 16. Antes disso tinha vencido o Souza na Copa do Nordeste. É isso aqui que o Motoclube tem que voltar a fazer. Vencer equipes de confronto direto. Não adianta ficar só empatando, tá? Agora, com todo respeito ao Motoclube, eu acredito que a gente pode pensar numa possível vitória do Vitória por aqui. Né? Daria para tentar pegar essa odd um pouquinho mais alta, acima de 2? Daria, mas eu não duvido, tá? Não duvido de uma vitória do Vitória por aqui. Não duvido mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais informações de mais confrontos entre eles. Não tenho, né? Faz muito tempo mesmo. O Motoclube não perde há 4 jogos. A última derrota foi pro Sport. Dentro de casa é uma equipe mais chata de se enfrentar, mas ainda assim, essa questão de perda do título pode fazer o Vitória ter mais interesse, né? E o Vitória estreia no Brasileirão no dia 29. Aí é que me preocupa. E aí fica uma pergunta também para quem é torcedor do Vitória, para quem acompanha mais a Copa do Nordeste. Sendo líder da competição, tá? Sendo líder da competição. Dificilmente sendo ultrapassada ao ponto de ficar fora da zona de classificação. Tendo pela frente o Campeonato Brasileiro no dia 29, 7, 28, 29, são 3 dias. Aí você tem que colocar 2 dias porque tem a viagem, né? O Brasil é muito grande. E o Vitória vai enfrentar o Juventude lá no Sul. É mais fácil o Vitória focar no Brasileiro ou focar na Copa do Nordeste? Porque se a resposta for focar no Brasileiro, para não passar um aperto, né? Igual deve ter passado no ano passado, não me lembro muito bem, acho que o Vitória terminou no ano passado, não foi numa tabela tão alta. Deixa eu dar uma olhada aqui no campeonato de 2024. O Vitória subiu depois no final, ele teve uma recuperação no finalzinho, mas não ficou numa pontuação tão alta, foi 47 pontos. O primeiro rebaixado foi 42. Isso aqui não é tranquilidade. Ó, o Vitória chegou, deixa eu pegar aqui o Vitória no desempenho, a gente consegue ver isso junto aqui, ó. Olha lá, o Vitória chegou sim a passar um aperto. Ele teve aqui embaixo, ó, ele teve em posições mais baixas, na 18ª colocação, e aí na 28ª rodada para cima, ele começou a subir. Mas ele passou boa parte do campeonato na parte de baixo da tabela, inclusive sendo aqui na 9ª rodada o lanterna da competição. Então não foi um campeonato tão forte assim do Vitória. E aí fica a minha indagação, o meu questionamento, né? Porque se o Vitória, líder da Copa do Nordeste, já for levar um time misto contra o Motoclube, focando no Juventude fora, e o Campeonato Brasileiro funciona da seguinte maneira, não adianta tu achar que os pontos da última rodada são mais importantes que o da primeira, tá? Todos os pontos importam. Então, se ele for com um time mais misto, eu volto atrás nessa questão de estar a favor do Vitória e já coloco aqui como um Vitória que pode se complicar. Olhando para essa questão do Brasileirão e tendo em vista que o Vitória não vai mais participar da Copa do Brasil esse ano, já fica fora em relação a financeiro, e o Brasileirão é muito importante, você não pode cair no Brasileiro, senão já era. Então,
Então, estando bem na Copa do Nordeste, eu já penso num Vitória poupando jogadores até para pensar no Juventude. E a gente tem que lembrar o seguinte, não é à toa que times do Sul e do Nordeste do Brasil ganham menos e muito menos o Campeonato Brasileiro. O Brasil é um país continental, de tamanho continental. Então, as viagens são muito mais longas. Se o clube não tiver condição financeira, às vezes, de fretar um voo, de voltar logo depois do jogo, ainda assim, você ainda tem um cansaço muito grande. Isso acontece muito com o Grêmio, com o Inter, com o Bahia, com o Vitória, vai acontecer com o Ceará, com o Fortaleza. Sempre que essas equipes estão disputando na parte de cima da tabela, você pode ter certeza, eles estão fazendo mais às vezes do que podem. Eles estão tendo um desgaste muito maior do que Palmeiras, Flamengo, São Paulo. Por quê? Porque essas equipes do Sudeste, elas se enfrentam entre si ali, então elas viajam menos, e elas também têm conexão, têm mais dinheiro, têm mais oportunidade de voltar logo em seguida. Para elas o tempo é mais curto de viagem, né? Isso porque eu estou falando de primeira divisão do brasileiro. Se você colocar na segunda divisão do Brasileirão, terceira divisão, os campeonatos de base, isso é pior ainda, porque às vezes a equipe não tem condição financeira para pagar voo, às vezes é viagem de ônibus, então é sempre muito mais desfavorecido, ok? Então, se o Vitória for colocar aqui um time misto contra o Motoclube, pensando no Campeonato Brasileiro, que eu acredito que seja a melhor opção, se eu fosse hoje um dirigente, você também fosse o dirigente do Vitória, sabendo que o Vitória hoje é líder isolado do Grupo A, e tendo pela frente um Campeonato Brasileiro onde no ano passado ele poderia ter caído, correu o risco e onde uma Copa do Brasil já não vai ter mais pela frente para colocar dinheiro no bolso, o planejamento agora é começar bem o brasileiro, né? Ah, mas perdeu pro Bahia, no Bavi, isso conta, tem que dar uma resposta. Pô, pode dar uma resposta no brasileiro, né? Com todo respeito. Então, pode vencer o Vitória contra o Motoclube? Pode. Eu entraria a favor? Depois dessa análise, não, tá? Eu tomaria um pouco de cuidado. Pode vencer, mas se for para valer o risco, uma cotação tem que estar bem mais elevada do que 1,70 e poucos. E olha que eu posso até fazer uma comparação, né? Entre o Sport e o Vitória. Só que mesmo o Sport também tendo que viajar, o Sport não vai viajar tanto, porque o jogo é em São Paulo, não é lá na casa do Juventude. E também é um esporte que joga em casa, joga com uma cotação bem mais baixa e joga numa discrepância de adversário talvez um pouco maior em relação à força. Então, para mim, é um Vitória que pode se complicar e eu tomaria cuidado até com o mercado de gols, porque, de novo, se a gente for voltar a falar do Motoclube, é importante que ele comece a pontuar contra os times da parte de cima e vencer os adversários diretos, que ele não tem feito. Então, pode ser que ele comece a fazer agora, tá? Então, toma um pouco de cuidado aqui no jogo do Vitória. Também às 21h30, no Grupo A, o Fortaleza enfrenta o CRB com uma cotação de 1,52. Fortaleza, que acabou de ser vice-campeão do Campeonato Cearense contra o Ceará, enfrenta um CRB com uma cotação de 6,60. Na fase de grupos aqui da Copa do Nordeste, Fortaleza está na terceira colocação. Isso aqui é um confronto direto, né? Porque o Vitória com 14 já está muito bem encaminhado. O Sport com 12, se vencer o Altos, também vai se encaminhar muito bem. Então o Fortaleza pode sim tentar fazer o CRB pagar o pato para poder já entrar também nessa zona de classificação mais tranquilo. Só que, de novo, vamos falar de Brasileirão, né? O Fortaleza pega o Fluminense em casa no dia 29. Vantagem para o Fortaleza, ele não viaja. Isso é muito bom, diferente do Sport e diferente do Vitória que a gente acabou de comentar. Ele não viaja. Se ele não viaja, meus amigos, eu acho que ele pode sim colocar um time mais robusto para enfrentar o CRB. Esse jogo já tinha sido atrasado, né? Já tinha sido adiado. O Fortaleza perdeu para o Souza recentemente, perdeu para o Ceará no jogo de ida, empatou o jogo da volta, venceu o Ferroviário 2 vezes, uma no Cearense e uma na Copa do Nordeste, e tinha aqui, ó, uma sequência de derrotas para Vitória, Altos e o próprio Ceará. O time do CRB perdeu para o Ferroviário e para o Sport. Como visitante neste torneio, uma derrota fora para o Sport, marcando o gol, e o Fortaleza em casa, uma derrota para o Vitória e um 4-0 contra o Ferroviário. Nos últimos confrontos entre eles, aqui foi já a fase final, o Fortaleza, quando joga como mandante nesse torneio, venceu os últimos 3, não só como mandante, perdeu 1 e 2 aqui. Provavelmente esse jogo aqui foi... O que foi esse jogo? Foi final? Foi final, mas o Fortaleza foi o campeão porque o jogo de ida ele havia vencido por 2-0, ele perdeu o segundo jogo por 2-0 e nos penais o Fortaleza levou. Foi em 2024. Então, é um Fortaleza que traz um lastro maior contra esse adversário. Quando eles se enfrentam, nos últimos 5 dos 5 jogos, o under 2,5 aconteceu, então vamos tomar um pouco de cuidado com a expectativa de gols. No geral, o Fortaleza vem sem vencer a 3 jogos e sofreu gol nos últimos 3. O CRB sofreu gol nos últimos 6. Se você considerar só os últimos jogos do CRB, não necessariamente contra o Fortaleza, o over 2,5 do CRB já é mais aflorado. 6 em 6, ambas marcam 6 em 6.
Então assim, no confronto direto com o Fortaleza o jogo é under, mas os últimos jogos do CRB tem sido barata voa, né? 2,5 aconteceu com muita frequência. Aí cabe pensar o seguinte, se não tivesse o jogo do Fluminense pela frente, será que o Fortaleza viria para cima do CRB? Provavelmente sim. Acabou de perder o Cearense, tem aquela questão de pagar o pato, né? E o CRB tem sido um time mais frágil na defesa, mas também é marca, ambas marcas aconteceram nos últimos 6 ou 6. E o Fortaleza, com esse tipo de cotação aqui, ó, 1,52 significa que o time tem que vencer 66% das vezes, mas olha que legal. Quando começa com uma odd de 1,52, a chance de esperada de ganhar é de 66, mas o Fortaleza realmente ganha 85% das vezes. Então aqui a gente tem aqui um valor esperado muito grande. Então dá para pensar nessa vitória do Fortaleza. Só que eu vendo o CRB marcar gol fora com frequência e tendo o over 2,5, por mais que o confronto entre eles não seja tão over, eu olharia com carinho para esse ambas e para essa possibilidade de over 1,5, tá? Não vou esticar muito no 2,5 não. Eu só tomo cuidado para trabalhar a favor do Fortaleza aqui por conta da escalação, e aí fica esse para casa para você. Fortaleza veio com o time completo, vale a pena ficar de olho nessa vitória do Fortaleza, porque claro, tem que pagar o pato. Alguém tem que pagar o pato, né? Por mais que para o CRB também seja confronto direto aqui. Dá para o CRB pensar o seguinte, volta ali para a zona de classificação, ó. Se o CRB focar em empatar contra o Fortaleza, entender aqui que a vaga que ele vai buscar é a 4ª colocação, empatando com o Fortaleza ele consegue no confronto direto ultrapassar essa galera depois. Na minha opinião, o CRB tem mais time. Agora, é aquela coisa, se você quiser ir para cima do Fortaleza, depois do Fortaleza ter perdido o Cearense, tá ali já querendo que alguém pague o pato. E o CRB tem sofrido gol com frequência. O CRB tem tido jogo over com frequência, tem tido ambas marcam com frequência. Se ele partir para cima do Fortaleza de peito aberto, com bumbum na janela, como a gente fala, pode ser mais complexo essa classificação. Porque se perde para o Fortaleza vai a 12 e o CRB fica com 6, com uma rodada a mais do que a maioria da galera. Vai que 2 desses adversários vencem, aí vai ser bem mais difícil para o CRB tirar. Então, para mim, pode ser um CRB mais contido em alguns momentos do jogo, e aí o Fortaleza titular, a gente pode ter esse back Fortaleza sendo interessante. Agora, o Fortaleza misto não vai ser interessante trabalhar, para mim, essa vitória do Fortaleza seca, e aí esse mercado de over goals fica mais interessante, porque o CRB também vai saber que o Fortaleza não vai titular e vai, claro, mudar provavelmente o planejamento para vir para cima ao invés de ficar só recuado. Tá? Então, para mim, jogo para a gente conferir no para casa a escalação do Fortaleza para saber se vale a pena ficar de olho numa vitória do Fortaleza ou se o Fortaleza tem mais chance de se complicar e a gente pensar no mercado de gols, tá bom? Não falei sobre jogadores hoje porque temos poucos dados sobre a Copa do Nordeste e acho muito difícil que tenha muitos mercados de especiais na Copa do Nordeste, mas voltando os jogos da Europa, eu já volto a falar sobre isso. E vou ajustar também minha câmera, que aqui acho que ficou muito baixo. Vou colocar ali em cima de novo. E eu vejo vocês amanhã, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com os meus planejamentos e também o link do Radar, com as dicas do Radar. Eu sei que vocês gostam. Sei que tem alguns de vocês que gostam, né? Daquelas listinhas de over 1,5, HT, ambas marcam. Eu coloco aqui também no final do BDM na tela, em cima das estatísticas do PDF de apoio, mas eu também vou deixar do Radar Esportivo, que tem tido bastante assertividade. E se você não usa o Radar Esportivo para fazer as suas buscas lá de listas, você vai gostar, tá bom? Muito obrigado pela companhia, a gente se vê amanhã e até a próxima.